Bom dia, amados, queridos, amigos, irmãos. Sejam bem-vindos ao Clube 639, Clube da gratidão, do amor, do perdão, da harmonia, da comunhão com o universo, da comunhão com Deus, da paz em Cristo. E nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo. Aquece o teu cérebro, vamos embarcar nessa jornada. Respira fundo. E a nossa leitura de hoje, nós temos a primeira carta de Pedro. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha, nem se murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflito, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Esta é a palavra do Senhor, e a ti damos graças. Eu fico imaginando Pedro, né? Pedro era um pescador humilde, um homem rude, né? A gente vê várias passagens de Pedro, ele sendo até bruto, até agressivo, né? Pedro era um simples pescador, né? Sem muita instrução literária. E aqui a gente vê a capacidade de Pedro, a mudança de Pedro, né? Com as palavras. Pedro se tornou um grande pregador. Pedro foi chamado para ser pescador de alma. Sobre ele foi edificada a igreja de Jesus Cristo. O que é a transformação de um homem? Quando Jesus fala, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, ele tira do nada e ele transforma o falar, transforma o agir de uma pessoa. Porque Pedro, mesmo andando com Jesus, ele teve falhas. Pedro é o símbolo nosso, das nossas falhas, das nossas incapacidades, às vezes das nossas brutalidades, das nossas negações, da nossa falta de fé. Às vezes, Pedro é essa pessoa.
que nos espelhamos também, que vemos como pôde ele ser tão transformado, ele tão mudado. Pedro, ele se arriscava por Jesus, mas ele também teve as fraquezas dele, teve as quedas dele. Naquele momento da tempestade que eles viram Jesus se aproximando do barco, e Pedro fala para ir ao encontro de Jesus, Pedro saiu do barco. Pedro é aquele que sai do barco ao encontro de Jesus. E ele caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas em algum momento ele tira o olhar de Jesus e ele perde a fé e ele tem medo. Ele começa a afundar nas águas. É possível isso, né? De onde vem? De onde vem, né? Essa mudança de Pedro, né? Essa transformação de Pedro. Só pode ser uma. A de Jesus. Não tem outra forma. Não tem como a pessoa ser transformada, mudada, a não ser pelo amor de Jesus, né? Pela transformação. E é muito bonito ver isso em Pedro, né? Pedro também, ele sai em defesa de Jesus, só que Jesus não precisava de defesa. Jesus era supremo. Quando os soldados vão prender Jesus lá no monte, Pedro arranca a espada. E desembainha a espada e corta a orelha de um soldado. Vocês viram isso? Vocês lembram disso, né? O tamanho, né? O tamanho da ignorância de Pedro, né? Da brutalidade dele, era um homem, né? Rude mesmo. E a coragem, né? A fé, a coragem e a perda, né? E como ele perdia também, né? E Jesus repreende Pedro também quando Pedro quer que Jesus abandone o caminho dele, né? A missão dele. E Jesus sai de ti, Satanás. Olha só, né? Jesus vai de contra Pedro e sai de ti. Porque ele estava querendo que Jesus se desviasse ali do caminho da crucificação, da morte e da exposição na cruz. E ele nega Jesus. Aí ele fala, Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. Impossível, jamais eu farei isso. Como assim? E Pedro nega Jesus 3 vezes. Por medo, né? Medo de ser morto, medo da morte, medo de ser crucificado junto com Jesus, porque o reconhece. Esse era um dos seguidores dele. Esse andava com ele. E ele corre entre a multidão. Não, eu não, sai, né? Depois ele se arrepende, ele chora. Esse era Pedro. Um homem rude, um homem bruto, um homem não letrado e que depois se transforma na pedra fundamental, se transforma nesse pregador, nesse que continuou a palavra, continuou a missão de Jesus. Ele e Paulo foram os maiores disseminadores. Nós temos tudo que temos hoje, né? Graças a Jesus e graças à continuidade de Pedro e Paulo na missão que lhe foi dada. Pedro, o pregador
dos judeus, né? Pregando lá as tradições, ainda mantendo as tradições judaicas, né? Muito ensinamento ali em cima, a circuncisão, né? Teve atrito ali entre Pedro e Paulo sobre a circuncisão. Paulo encaminhou-se para os gentios, né? Porque Jesus veio para pregar para todos. E Paulo se transformou ali entre o pregador dos gentios, falando que não tem o que importa, não importava se era circuncidado ou não circuncidado, que isso não tinha muita serventia, muito valor na visão de Jesus, né? Todos eram filhos de Deus e todos vieram para ser salvos. Jesus veio para salvar a todos. Mas aqui eu queria falar sobre a transformação de Pedro, né? E ele fala: Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Então, Pedro nasceu de novo. Pedro nasceu novamente para uma herança incorruptível, que não estraga, que não murcha, que não machuca, que não mancha, que é reservado aos céus. Então Pedro se transformou nesse homem, nesse pregador, nesse santo, né? Nesse disseminador da palavra de Jesus Cristo. E ele fala sobre aqueles que, não, mesmo não tendo visto, não tendo convivido com Jesus, né? Acreditou. Bendito seja aqueles que não viram e creram, né? Conforme Jesus falou. Sem ter visto, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Então, se você acredita em Jesus Cristo, que ele morreu para nos salvar, que ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado aqui na terra, você obterá a salvação. Então, bendito seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham um lindo dia, uma semana abençoada. Façam uma semana extraordinária. Façam uma semana abençoada. Em nome de Jesus.